CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala sobre armazenamento de energia, que é uma solução rápida e flexível para reforçar a rede elétrica na transição energética. Eu converso com Gianluca Arcangeli. Ele é sócio-diretor da You-On, que é uma empresa de soluções em armazenamento de energia. Jean, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo ótimo. O prazer é todo meu de estar aqui hoje com você, discutindo essa pauta tão importante para a transição energética, que é o armazenamento de energia. Já queria começar nossa conversa te pedindo para você contar um pouco da história da You-On e do propósito da empresa, né? Perfeito. A You-On vem ao mercado há mais ou menos 9 anos atrás com o conceito de suportar a transição energética. Dar o suporte que a transição energética merece nesse momento, onde as renováveis estão entrando com muita força e elas são imprevisíveis, né? Então, o conceito da You-On é, de fato, para transformar a forma como consumimos energia e trazer esse conceito do armazenamento para dentro de uma pauta tão importante. Interessante você dizer que elas são imprevisíveis, porque quando a gente pensa, por exemplo, em solar e eólica, se não faz sol, não tem geração. Se os ventos também, não tão fortes, você tem uma geração diminuída e por aí vai. O armazenamento de energia chegaria, então, para solucionar essa questão da sazonalidade e da intermitência. Exatamente. Ele vem como uma das funções dele é trazer e transformar essa intermitência e resolver esse problema que é tão intrínseco nas fontes renováveis. E a gente enxerga ele como um canivete suíço, né? A gente brinca que ele tem a faquinha ali que você compra, ou a chave de fenda, e você tem N outras funcionalidades que vem embarcada para sanar várias dores que o mercado hoje tem, né? Então, uma delas, de fato, é a intermitência e você fazer essa otimização nas gerações renováveis e cumprir com os vales ali, os vales na geração, que muitas vezes são um problema para o consumidor final. E funciona como o armazenamento de energia? Quer dizer, ele guarda aquela energia excedente para poder utilizar no momento em que há escassez? Exatamente. Ele funciona como um tanque de combustível. Você carrega ele em um momento e no momento que você necessita, você consegue entregar essa energia. E aí você pode brincar, né? Você tem a questão de tarifação horária. Muitas vezes você pode carregar essa energia num período que a energia está barata. Depois descarregar quando as tarifas estão mais altas, né? Então a gente está sempre visando a redução de custo operacional para o nosso cliente final. Agora, muita gente que está ouvindo pode pensar assim, mas por que armazenamento de energia se o Brasil é a meca da energia renovável, né? A gente tem aí para dar e vender, e solar crescendo muito, eólica também batendo recordes. É exatamente por esse ponto que o armazenamento de energia se faz tão presente nesse momento e nessa pauta que é a transição energética. As renováveis, como você bem colocou, elas têm o problema sistêmico de não ter a geração contínua e estável, né? Então, o armazenamento vem para complementar essas fontes renováveis e possibilitar que você traga a geração junto à sua carga, né? Que evita perdas e tem vários cenários positivos quando você trabalha dessa forma. Você fez uma analogia com tanque de combustível para explicar o armazenamento de energia. E aí eu vou te perguntar, armazenamento de energia é tudo uma coisa só ou existem várias formas de você armazenar aquela energia que foi gerada? Existem várias formas de você armazenar energia. Hoje, a principal tecnologia que tem se mostrado mais rentável mundo afora são as baterias de íons lítio, mas você tem a própria hidrelétrica como um sistema de armazenamento de energia através da água, né? Então, você tem as hidrelétricas, você tem outros tipos de armazenamento por pump storage, CAS, que a gente chama, né? Que são sistemas de armazenamento de energia movidos por inércia, né? E por gravidade. Ou seja, no mercado existem várias formas de você armazenar energia. A You-On trabalha especificamente com algum tipo? A gente hoje está focado na tecnologia das baterias de íons lítio, porque de fato é a tecnologia que se mostra mais rentável e tem a maior abertura e capilaridade para sanar os problemas que o mercado hoje apresenta. Você falou do uso do lítio, e aí a gente já entra numa questão também que é muito sensível, né, que é da mineração. Como é que está essa questão no Brasil? Por que você pode provar que a bateria que você utiliza é de origem sustentável e não vai fazer mal para o meio ambiente? Hoje a gente trabalha com baterias importadas, né, e essas baterias têm todo o rastro de lítio. Então você consegue ter a rastreabilidade do processo produtivo do lítio, o que indica que hoje quase 98% das fontes de mineração do lítio são operações sustentáveis, né?
E aí, quando você entra na composição de uma bateria, o lítio é uma parte pequena. Você tem o ferro e o fosfato como componentes que prevalecem, e você tem uma percentual menor no lítio, que é algo que as pessoas tanto batem, né, hoje. Então, eles falam que a bateria de lítio é algo super prejudicial para o mundo por conta da mineração do lítio. Mas, no fundo, o lítio é uma parte pequena dessa bateria. E hoje as novas tecnologias já estão evoluindo para novas possibilidades com as baterias que fogem um pouco desse conceito da mineração tradicional, que acaba tradicional. depredando bastante o meio ambiente. Agora, aqui mesmo no Brasil, a gente já tem exemplos de empresas que estão trabalhando com lítio sustentável, né? Uhum, com certeza. Hoje a produção de lítio no Brasil tem crescido drasticamente, mas para o ambiente de armazenamento de energia especificamente, quando você entra no conceito dos produtos que hoje são ofertados pelo mundo, grande parte dessas tecnologias vem da China. Então, como funciona o processo de rentabilidade para você fazer a exportação de lítio para a produção dessas baterias, né? É algo que a gente tem que se perguntar. Isso está muito conectado com os grandes produtores de bateria e é um processo interno deles na compra desses materiais que são minerados aqui. Quando eu olho o horizonte do armazenamento de energia desse mercado aqui no Brasil, a gente não tem como deixar de incluir nessa equação os nossos minerais, né? E aí tem toda uma discussão sobre como realmente ter soberania sobre esses minerais para garantir a nossa autossuficiência. Como é que você enxerga esse horizonte? Eu acredito que os minerais são uma consequência de uma cadeia que funciona com fluidez, né? Então, hoje a gente tem um problema regulatório em relação ao armazenamento de energia, que não permite o mercado crescer na velocidade que a gente gostaria, obviamente. Uma vez que as regulações cheguem e os leilões vão chegar consequentemente por conta disso, a gente passa a olhar para uma nova realidade, onde a gente sai de uma realidade de megawatt-hora para uma realidade de gigawatt-hora, o que muda drasticamente o nosso mercado e é um efeito bola de neve. Os leilões chegam, as regulações chegam, os leilões chegam consequentemente, o mercado começa a crescer, mais investidores olhando para esse mercado, porque no fundo a gente cria uma segurança para os investidores que estão chegando aqui, colocando investimentos em plantas fotovoltaicas, por exemplo, que hoje a gente vive um problema sistêmico do corte de geração, né, que espanta um pouco os investidores, mas quando você traz essa previsibilidade, você passa a incentivar que esses investidores cheguem aqui. São essas oscilações que afugentam o investidor, né, de aportar recursos, porque ele não sabe se realmente vai dar retorno, né? É um sistema que está tão instável ali que realmente... E confiabilidade, previsibilidade é tudo que o investidor precisa. Exatamente. Hoje, o mercado de armazenamento ainda é um mercado um pouco incerto, por conta das regulações e a demora para essas regulações saírem. E com isso, os investidores não têm a segurança de colocar um investimento em uma planta de armazenamento junto a uma fonte renovável, por exemplo. As coisas começam a andar agora, a gente tem uma previsão para 2026 do leilão de reserva de capacidade, que eu acho que vai impulsionar muito o mercado de armazenamento, e com isso os investidores começam a olhar para cá com mais bons olhos, né? Agora, o que está emperrando o marco regulatório de armazenamento de energia? A gente sabe que existe um trâmite normal, né, de outros marcos aí que tiveram que esperar um tempo para poder serem contemplados, mas especificamente armazenamento de energia, o que é que está pegando? Tem uma impressão muito clara e eu acho que eu posso te dar um contexto do projeto de registro, que foi algo que a gente viveu na pele. As regulações hoje estão sendo construídas pautada no projeto de registro, que foi um suporte à subestação, um projeto de 67 MWh implementado no final de 2022, que vem operando em funcionamento há mais de 3 anos e com um êxito tremendo. O que ocorre? As regulações estão sendo construídas em cima desse projeto. Foi uma discussão extensa com a ANEEL e com a ONS para que eles entendessem a tecnologia, tivessem um caso real para conseguir estudar e entender quais são as possibilidades que esse armazenamento traz. A gente contava que as regulações iam sair com uma certa velocidade, mas como a gente conhece o modus operandi do nosso governo e as agências reguladoras, que tem vários aspectos que eles têm que sanar e entender antes de aprovar qualquer coisa que mude completamente o sistema. Foi exatamente isso que eu li, que estava havendo uma necessidade de aprofundar o assunto para mensurar os impactos de um marco regulatório como esse nesse setor. Exatamente. A gente vive uma realidade, o nosso sistema elétrico nacional foi construído há mais de 60 anos. E a gente tem um cenário de geração centralizada, principalmente focada nas hidrelétricas. Hoje, a gente tem uma possibilidade de inovar, trazer as renováveis e o armazenamento de energia junto à carga, que trazem a mesma previsibilidade e mesma segurança para o investidor que vai colocar uma solução como essa, ao invés de comprar energia do Mercado Livre, por exemplo.
Você se referiu agora há pouco a esse projeto que vocês implementaram lá em Registro, no interior de São Paulo. É um projeto pioneiro que serve de case para inspirar a regulamentação aqui no Brasil. Então, conta melhor para a gente aqui do que se trata. O projeto de registro foi um projeto inovador, em conjunto com a ISA-CETEP, onde eles tinham a necessidade de fazer uma entrega em períodos festivos, onde a densidade demográfica cresce drasticamente no litoral sul de São Paulo. E sempre tem um apagão no meio, né? Exatamente. Estragar a festa. Aí é o apagão, não vários apagões, né? Sim. Então você fica numa realidade onde a luz vai e volta, causa queima de equipamento, os negócios param de funcionar, as pessoas que estão ali para curtir muitas vezes não conseguem. Isso. Então a gente propôs uma alternativa de uma solução. Ao invés de construir uma linha de transmissão ou colocar um grupo gerador que vai totalmente contra o processo de transição energética e contra a agenda verde e sustentável, né, ESG, a gente propôs uma solução alternativa, que seria acoplar baterias à subestação que atende toda aquela região. Os 15 municípios ali hoje estão atendidos por esse excedente de carga que vem da rede elétrica e é armazenado nas baterias para conseguir fazer essa entrega em períodos específicos ali onde a demanda ultrapassa o que eles têm de disponibilidade. Você acha que esse case não se multiplica no Brasil exatamente porque os investidores ainda estão um pouco receosos em razão da falta de regulamentação? Na verdade, o case não se multiplica porque as regulações não permitem. Então, a gente já entende, através de dados, que o case de registro é algo que poderia estar ajudando em vários cenários. A gente viu o apagão do ano passado, a bateria não pôde ser utilizada. Então, o que ocorre? Você tem uma tecnologia à disposição que sabem que ela pode trazer uma série de benefícios para o nosso sistema elétrico e a tecnologia não pode ser utilizada por conta desse atraso na saída das regulações. Então, a gente está aguardando ansiosamente para que os órgãos e as agências consigam se movimentar para trazer essa realidade e permitir que essa tecnologia que tem tantos benefícios possa entrar no mercado brasileiro. E a gente precisa mesmo, né, Jean? Porque quando você pensa, por exemplo, no acionamento de termoelétricas, que são altamente poluentes, né, muitas movidas a carvão ou a gás, e precisa acionar, porque quando o sistema não dá conta, a população precisa ter a sua demanda suprida. Mas quando você tem a possibilidade de armazenamento de energia para fornecer naquele momento que é crítico, né? Ou seja, de uma forma planejada, calculada, tanto melhor, com impacto ambiental muito menor. Exatamente. E eu digo, o armazenamento de energia não é uma alternativa às termoelétricas. Eles são complementares. Você pode usar a termoelétrica para aplicações de mais longa duração e você pode usar o armazenamento para entregar potência instantânea. Então, muitas vezes, a tecnologia do armazenamento não vem para substituir, ela vem para complementar e trazer uma maior eficiência para essas fontes, muitas vezes não renováveis, né? Mas você já está trazendo uma incidência menor de diesel, muitas vezes, uma incidência menor da utilização do carvão. Então, isso já traz um benefício ecológico. No fim do dia, é uma poderosa ferramenta de eficiência energética. Exatamente. Ela é uma ferramenta de eficiência energética que não só traz a eficiência no sentido sustentável e na entrega de energia, mas ela também possibilita uma redução de custo operacional para vários clientes que estão aí, não só para empresas do setor elétrico, mas para todas as empresas que têm uma operação que precisam trazer reduções em vários aspectos. Você mencionou também que muita gente já passou por essa situação, inclusive eu, né, de ter vários equipamentos queimados. O armazenamento de energia, esse sistema que você cita, o BESS, ele é capaz de proteger a infraestrutura elétrica? Sem dúvida. Quando você olha o armazenamento posto junto às linhas de transmissão, ao sistema de distribuição, eles têm tecnologias embarcadas que simulam uma inércia, né, onde o sistema elétrico antes possuía motores rotativos através das hidrelétricas ou das termoelétricas, que tem uma inércia natural do sistema, que tratam a variação de frequência primária. Quando você entra no conceito do armazenamento e as tecnologias que já vêm embarcadas nesse sistema, você tem uma tecnologia que é o VSG. O VSG vai tratar esse problema da inércia através de uma inércia virtual. E quando a gente pensa na equação financeira, né, esse tipo de solução traz realmente um ganho para o consumidor? Isso é algo que aparece muito. As pessoas dizem a bateria é cara, a bateria não faz sentido, a tecnologia não é isso ainda, mas no fundo, quando você se aprofunda e começa a entender o ambiente do armazenamento, e de novo, você vai precisar estudar caso a caso qual que é o cenário ideal para cada um dos seus clientes para poder provar a rentabilidade daquele investimento.
Então, esse é um dos papéis da Yuon, não só trazer o melhor conceito técnico e a melhor solução para aquele determinado cliente, mas é trazer toda a parte de estudo de viabilidade econômica para a entrada de baterias em uma determinada operação. Foi bom você ter citado que é algo assim customizado, né? Feito para cada perfil. Não adianta você oferecer uma solução de armazenamento para um cliente que, de repente, tem outras necessidades. Sem dúvida, Rosana. É? Você pode colocar um sistema de armazenamento. Hoje já é um sistema que vem aparecendo aqui. A gente tem vários tipos de sistemas que podem ser encaixados para dentro de uma residência, mas a gente precisaria estudar o seu caso específico para conseguir customizar essa solução para você. Mas ela varia do ambiente residencial até o setor elétrico. Então, aí dentro desse leque, a gente oferta para o ambiente comercial, industrial, agroindustrial, para o ambiente de eletromobilidade e para toda a parte de geração, transmissão e distribuição, que é o mercado do setor elétrico, né? Como é que está o apetite global por essa solução de armazenamento de energia? É um setor que está crescendo, é muito promissor, me parece, né? Só tem vantagem, Jean. O mundo já entendeu o armazenamento de energia. Hoje você vê os Estados Unidos, a Europa, a Austrália e a própria Ásia atuando com armazenamento de energia em várias frentes, principalmente junto às renováveis. Então a gente tem sistemas de giga já operando e atendendo as dores do setor elétrico em todos esses países. O Brasil está chegando logo em seguida, agora com as regulações saindo e o leilão de reserva, como eu bem coloquei em outra fala, que a gente vai sair de um cenário de megawatt-hora e vai chegar num cenário de gigawatt-hora em breve. E o interessante também é que é um mercado, né, o de armazenamento de energia, que fomenta espaço e inovação em outros setores, como mineração, geração de hidrogênio verde, né, que é a menina dos olhos dessa apresentadora, e também das hidrelétricas reversíveis. Ou seja, é algo que, se for realmente devidamente implantado, ele pode impactar vários outros setores, né? Sem dúvida. As novas tecnologias que chegam sempre abrem espaço para outras tecnologias que estão por vir, né? E aí é um caso de provar rentabilidade de fato e ganho de escalabilidade. O sistema de armazenamento vem ganhando essa tração, o hidrogênio está ganhando muita força aqui no Brasil e vem ganhando há muito tempo, porque é algo que a gente tem a capacidade de fazer aqui. As baterias, hoje a China já ganhou a frente desse mercado e o Brasil vai demorar um pouco para conseguir chegar no nível de produção que a China tem hoje, mas o hidrogênio com certeza é uma alternativa para vários problemas que a gente vive hoje no setor elétrico. Mas você diz então que o Brasil está nessa corrida por gerar a própria energia, a própria bateria, digamos. O Brasil, sim, está nessa corrida e está buscando sempre inovar e trazer novas tecnologias, mas a cadeia produtiva vai demorar um pouco para chegar no nível que os chineses estão hoje. A gente tem a visão de que o Brasil pode sim ser um produtor de baterias com um nível extremamente alto e com qualidade, mas, de novo, a cadeia precisa conseguir acompanhar e o volume precisa estar aqui presente. Hoje os leilões não chegaram, a gente não está falando de gigawatt-hora ainda, então a gente não incentiva investimentos em fábricas de baterias para comportar esse volume que vai chegar. É uma pena, né, que a gente ainda não esteja nessa etapa, porque quando isso acontecer, de fato, vai ser realmente uma grande revolução. Falando nisso, Jean, me preocupa muito a questão da rastreabilidade, né? Você menciona aí a China como grande player de produção de sistemas de armazenamento de energia. Como é que vocês fazem na Yuon para garantir que o produto que vocês comercializam respeitou todas as normas, não incorreu em nenhum problema, por exemplo, de trabalho infantil na cadeia, trabalho análogo da escravidão, impacto ambiental, falta de governança e por aí vai? A gente tem um trabalho muito profundo junto aos fabricantes para ter a interpretação da rastreabilidade do lítio e para entender a operação deles. Então a gente faz uma categorização dos produtores de bateria que estão posicionados na China e assim a gente consegue entender toda a rastreabilidade. A gente já visitou todos eles, entendeu a linha de produção, como funciona e de onde vêm todos os materiais, e aí sim a gente pode fazer a validação desse produto para comercialização aqui no Brasil. Antes disso, a gente não aprova nada. Eu vi que no relatório de sustentabilidade de vocês, que vocês estão muito avançados na neutralização dos processos produtivos internamente, né? Já alcançaram a neutralidade climática. Mas e aí, como é que fica a questão da cadeia indireta, dos fornecedores, prestadores de serviço? Quando você fala de players Tier 1, hoje grande parte deles estão buscando a neutralização.
Grande parte deles já tem uma cadeia bastante neutralizada, mas ainda é um desafio para conseguir em empresas do porte desses fornecedores que eles cheguem à neutralidade de carbono. Falando um pouco do pilar social da Agenda ESG, no que diz respeito à diversidade e inclusão. É importante que uma empresa tenha um time heterogêneo, plural, né, diverso, contemplando ali vários saberes, várias origens, exatamente para fomentar a inovação, boa reputação e tal. Eu sei que no seu time tem mulheres muito bem preparadas, mas conta aqui para a nossa audiência como é a representatividade feminina na YouOn. Sempre um desafio, quando você olha do lado da engenharia, as mulheres não têm uma inserção tão forte como os homens. Mas a nossa empresa hoje ela busca esse equilíbrio e a gente gosta de atuar dessa forma, né? Com variedade. Hoje a gente tem mulheres maravilhosas que vêm fazendo um trabalho fantástico. Então, durante até o processo de construção de registro, boa parte da nossa equipe era uma equipe feminina que trabalhou com unhas e dentes para conseguir fazer a implementação em meio à pandemia. Num período curto, né? Então a gente implementou registro em 12 meses em meio à pandemia e boa parte da nossa equipe eram mulheres, engenheiras. E a governança, hein, Jean? Porque uma boa governança é essencial para a longevidade e prosperidade de uma empresa. Ela é como se fosse a espinha dorsal. Sem ela, você não executa nada do lado ambiental, nem do lado social. Como é a preocupação da YouOn em ter uma boa governança? Uma visão clara traz a possibilidade de você ter uma boa governança. Quando os líderes trazem uma visão de qual é o objetivo e aonde a gente quer chegar, fica mais fácil de você nortear a sua equipe. E aí, claro que vem todo o processo de organização dentro da companhia para que aquele objetivo seja cumprido e seja unânime dentro da sua equipe para que ela consiga impulsionar os negócios naquela direção. Quando a gente fala do impacto sobre as comunidades, né? Isso é muito importante, o empresário não trabalhar apenas ali da porteira para dentro, mas enxergar o todo, né? E como essa comunidade pode trazer também muitos benefícios para a empresa, não só do ponto de vista de reputação, mas até mesmo de inovação. Então, como é que vocês lidam com essas comunidades? Aqui a gente precisa dar muito espaço para as pessoas terem voz. O nosso desafio aqui é conseguir enxergar a capacidade em cada um para que eles tragam aquilo que eles conseguem extrair de melhor entendendo o cenário da empresa, né? Então a gente dá muita liberdade para os nossos funcionários de atuarem e quando você olha para a cadeia que envolve a eles, que não é só o nosso funcionário, né? Você está falando de uma série de pessoas que estão ali conectadas com ele, então tem as famílias por trás e tudo isso impulsiona o negócio a ir adiante mesmo. Jean, como é que você está se preparando, como é que você enxerga a COP30, né? A grande conferência global do clima que acontece aqui no Brasil agora em novembro, é a oportunidade que o nosso país tem de expor para o mundo as soluções para a gente realmente encarar a emergência climática. Qual o papel que o armazenamento de energia pode ter ali nas negociações? É algo que vai ser vislumbrado pelos negociadores? O armazenamento em conexão com a COP30 tem tudo a ver. No fundo, a gente está trazendo um evento de sustentabilidade para nossa terra natal, né, o Brasil. E ali a gente tem a possibilidade de levar as fontes renováveis mais adiante e expandir, trazer um crescimento maior para essas fontes renováveis e estão totalmente atreladas ao armazenamento de energia. De novo, como a gente citou aqui, o compromisso dos investidores de colocar dinheiro em projetos como esse depende da confiabilidade do sistema. Então, quando a gente fala de uma COP30 aqui que traz uma visibilidade gigante para o nosso país e para a agenda de transição energética, o armazenamento e as fontes renováveis estão totalmente conectadas com esse tema. Muita gente ainda pode pensar assim, ó, maravilhoso, o armazenamento de energia, vai complementar o sistema, traz vantagens, mas é algo que ainda está longe da minha perspectiva, porque custa, né, um investimento considerável. Como é que você diria para essas pessoas para provar que sustentabilidade rima assim com rentabilidade? O importante é você mostrar o contraponto, você conseguir provar para aquela pessoa de que a solução é rentável. E como você faz isso? Entendendo a dor. Então, muitas vezes, o sistema de armazenamento não vai servir para muita gente, mas ele serve para outros. Então, a dificuldade é você conseguir analisar aquela demanda ou aquela necessidade do cliente do outro lado e conseguir customizar a solução. E aí eu não digo só solução técnica. Você tem formatos de contratação, formatos de oferta que a gente faz, como o Energy as a Service. Então, você deixar de olhar para o CAPEX e passar a olhar para o OPEX. Muito bem. Jean, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Já te convidar para uma próxima oportunidade
Porque do jeito que vocês estão crescendo, vem muita novidade por aí. Sem dúvida, eu que agradeço muito o seu tempo e disposição. Acho que é uma agenda super importante que a gente acabou de discutir aqui hoje. E com certeza, quando o próximo convite surgir, eu vou me fazer presente sem dúvida nenhuma. É muito importante e a gente tem que ressaltar esses casos de inovação, para que a gente possa, sendo esse poder, essa potência em termos de energia renovável, expandir cada vez mais o nosso portfólio e contar com esse tipo de solução que com certeza só agrega. Eu conversei com Gianluca Arcangeli, que é sócio-diretor da YouOn, uma empresa de soluções e armazenamento de energia. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, Cauã Felipe e na edição, o Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.